Contato com o Eduardo Barão, que está disponível para nós aqui na Rádio Bandeirantes, para falar sobre essa situação, né? Um furacão nos Estados Unidos. Já tem uma atualização aí do número de mortos. Bom dia para você, Barão. Fala, Pedro. Bom dia para você, todo mundo da Rádio Bandeirantes. Olha, 8 mortos no total, mas esse número pode subir nas próximas horas, né? Eu estou falando desde o início do furacão Aida aqui nos Estados Unidos, quando ele atingiu o estado da Louisiana, passando ali pelo Mississippi, e ontem, aqui à noite, ele acabou chegando na região de Nova York, também na região de Nova Jersey, claro que de forma diferente, já não é mais um furacão, é uma tempestade tropical, mas provocou muitos alagamentos. Estado de emergência foi declarado tanto em Nova Jersey quanto aqui em Nova York. O aeroporto Newark acabou sendo fechado, ele ficou praticamente inteiro com o saguão principal ali alagado. As estações de metrô também ficaram debaixo d'água, carros boiando. É uma imagem que o americano não está acostumado a ver. É claro que a situação mais complicada ainda é no estado da Louisiana, na região de Nova Orleans, onde o furacão, além de deixar vítimas, também acabou fazendo com que as torres de transmissão fossem derrubadas. E aí, mais de 1 milhão de consumidores estão sem energia elétrica. A gente está no meio da temporada de furacão, ou seja, ainda poderemos ter mais tormentas pela frente. Ô, Barão, você volta de férias, já tinha essa te esperando, hein? Que coisa! E num ano inédito, né? Porque pandemia, os números voltam a aumentar nos Estados Unidos. Como é que as autoridades estão se mobilizando nesse sentido? Quer dizer, lidar com o problema que já é um hábito do mundo, infelizmente, há mais de 1 ano e meio, e também agora esse problema emergencial de grandes proporções. Oi, Soninha, bom falar contigo. A preocupação é muito grande na medida em que os hospitais estão com a capacidade, alguns, né, no limite nas UTIs, né? Você tem hospitais, em especial em estados onde a vacinação não foi aquela que se esperava, né? A cobertura vacinal está reduzida, e aí você tem hospitais com mais de 90% das UTIs ocupadas. E, por exemplo, no estado da Louisiana e também no Mississippi, né, muitos hospitais funcionando com auxílio de gerador, porque não tem energia elétrica. Resultado, há o risco de as pessoas terem uma dificuldade ainda maior. Então, é uma situação preocupante. O governo federal está ajudando, mandando novos geradores, os governos estaduais também, com esses anúncios, né, de estado de situação de limite e tal, quando você pode agilizar o processo de dinheiro e tal, novos recursos, mas de qualquer forma é algo sim bastante preocupante, em especial nessas áreas onde há uma lotação maior nos hospitais. Eduardo Barão, direto dos Estados Unidos conosco, para trazer essas atualizações a respeito do que está acontecendo por lá. Tem alerta aí para a população hoje, se as pessoas podem sair de casa ou não, Barão? Ainda tem, Pedro. Quem puder não deve sair de casa. Ontem aqui em Nova York teve um mandato para as pessoas não saírem de carro de casa, a não ser para emergência. Eu conversei com algumas pessoas, alguns jornalistas, eles falaram que nunca viram o quanto choveu na cidade ontem. Realmente foi algo inacreditável, assim. A frente da minha casa, assim, virou um rio, um negócio impressionante. Então, a perspectiva para hoje, claro, é de tentar entender quais são os estragos. O metrô, por exemplo, ficou praticamente inteiro debaixo d'água, as linhas foram fechadas, né? O pessoal que também tem aquela parte de baixo lá para guardar muitas coisas, esquece, os prédios, ficou tudo alagado. Então, é um dia para tentar entender exatamente qual foi o estrago, e tem previsão de mais chuva para hoje. Ou seja, esse furacão Aida, que não é mais furacão, é uma tempestade tropical, mas realmente causou muito transtorno por aqui. Barão, bom dia. Eu queria saber o seguinte: nos Estados Unidos tem uma estrutura, é claro que certamente haverá desabrigados, etc., como acontece aqui no Brasil, né? Só que aqui no Brasil a estrutura é muito mais precária. Eu queria saber se há diferenças no atendimento a pessoas, por exemplo, que ficam desabrigadas num momento como este nos Estados Unidos. Cláudio, o que mais chama atenção, eles têm sim esse sistema, mas o que mais chama atenção são os alertas, né? A pessoa só não sai de casa, por exemplo, quando tem alguma coisa mais grave chegando, porque não quer, né? Porque os alertas são feitos com muita antecedência. Então você sabe que vai ter alagamento, você sabe que vai ter vendaval, você sabe que vai ter uma situação que você não pode, por exemplo,
sair de casa, tal, ou sair de casa imediatamente, porque a situação vai atingir aquela região. Então, esses alertas são fundamentais. Mas depois disso, sim, há uma estrutura de albergues, de locais onde as pessoas podem ficar, há uma solidariedade muito grande, doação de mantimentos e tudo mais. Agora, aquela história, né? Por exemplo, na Louisiana, né, o governador falou para as pessoas não voltarem para casa, provavelmente por semanas, até que a energia elétrica seja restabelecida, luz, o celular, a questão da internet. Então, em algumas regiões, a água está muito alta ainda. Então, o pessoal continua em casa de parente, de amigo, ou mesmo em ginásios, albergues, locais que foram feitos ou já existem previamente para atender essa demanda. Eduardo Barão, direto de Nova York. Barão, estamos torcendo por notícias melhores aí, um bom trabalho para você e voltaremos a falar aqui na programação da Rádio Bandeirantes, viu? Um abraço. Rapaz, que eu tomei de chuva ontem à noite, você não tem ideia. As imagens foi mais tarde no Jornal da Band. Bom trabalho para vocês aí no Brasil. Até mais. Valeu, Barão.